Nós conversamos agora com a Ieda Magalhães, que é reitora do Unicerp, Centro Universitário do Cerrado Patrocínio, que trabalha atualmente com 17 cursos, oferece 17 áreas diferentes para os estudantes de patrocínio da região. E, apesar da concorrência, Ieda, a gente tem visto que há um crescimento do Unicerp, né, ao longo da sua história, e principalmente nos últimos anos, né? Na verdade, o Unicerp, como centro universitário, ele é ainda novo, né? Nós temos 6 anos. Esse ano de 2011, nós fizemos 6 anos de centro universitário. Mas a nossa instituição é uma instituição antiga, né? Está na cidade já tem quase 40 anos. E, por isso, né, ao longo desse tempo todo, ofereceu sempre um ensino de qualidade. E nós temos, com isso, né, a marca do Unicerp hoje com muita credibilidade. Ieda, a gente tem visto aí, por exemplo, há uma crítica em relação aos cursos de direito, né? Porque são muitos e tal, e patrocínio ganhou o seu agora. Só que patrocínio ganhou aquelas estrelas, né? Enfermagem, pedagogia, fisioterapia, naquele levantamento que é feito pela editora Abril, né? No Guia do Estudante. Isso ajuda, de alguma forma, o direito nosso, que é recente, que é novo, que tem 1 ano? Claro, eu acho que todo o reconhecimento de qualquer curso do centro universitário, ele reflete na instituição toda, né? E o curso de Direito, como você bem disse, no país todo, houve uma abertura muito grande, sem controle por uma época, e nós sabemos que Direito é uma área muito procurada por várias pessoas, inclusive por pessoas que já têm formação em outras áreas. Por quê? Porque é uma profissão que abre um campo muito grande de trabalho. Em outras áreas, inclusive. Em outras áreas. Ele abrange muitas áreas, né? E é um curso também de conhecimento para a pessoa, às vezes, fazer só para ter conhecimento dos seus direitos. Então, nós observamos que houve um aumento muito grande de abertura de cursos no país e, infelizmente, muitos sem qualidade. Então, houve um momento que o Ministério, né, da Educação e Cultura teve que frear um pouco esse crescimento. E aí começou-se os processos de avaliação mais rígidos. Então, por isso, né, que em patrocínio, nós demoramos a conseguir o curso, porque nós entramos com o pedido do curso nessa época que o governo realmente estava querendo limitar a abertura desses cursos. E, nesse caso, a exigência foi maior, né, do que a universidade teria que oferecer? Com certeza, porque nós fazemos parte do Sistema Federal de Ensino. O Sistema Federal ele é muito mais exigente, e nessa época mais exigente ainda, aí nós tivemos que cumprir realmente com todas as exigências, as prerrogativas, e conseguimos, e assim, a gente fica muito feliz e muito tranquila, porque a Unicerp conseguiu o curso avaliado com nota máxima pelo MEC, e o mais importante também, recomendado pela OAB. Isso é muito importante, quer dizer, ela já veio com uma... E com isso, o curso acaba, de uma certa forma, atraindo mais alunos, né? mais candidatos a advogado, né? Com certeza, né? Porque as pessoas sabem que, ao procurar a nossa instituição, está fazendo um curso que tem todo o respaldo, não só do MEC, mas da OAB, que a gente sabe, né, a força que a OAB tem e a exigência, né, depois para que a pessoa possa realmente exercer a profissão. E a gente sabe que, inclusive, a própria OAB tem combatido, né, a questão dos cursos, porque isso acaba, de alguma forma, refletindo na profissão depois, né, Ieda? Muito, né? O reflexo é direto e, se não houver realmente um curso com qualidade, formar pessoas com qualidade, nós vamos ter profissionais, infelizmente, né, atuando aí, a gente sabe a importância, né, dessa área, atuando de forma, às vezes, sem conhecimento necessário, e sem a ética também necessária, né? Acho que tudo está envolvido. E a OAB realmente tem feito um trabalho de fiscalização e realmente de regularização dessa área do direito no Brasil. Agora, Ieda, a chegada do IFET prejudicou, atrapalhou o Unicerp de alguma forma, os cursos que são oferecidos, ou foi indiferente, ou ajudou, enfim, como é que foi essa chegada do Instituto Federal de Educação aqui em Patrocínio? Eu acho que a chegada de uma instituição, né, federal em Patrocínio foi muito bom para a cidade. Nós realmente aplaudimos, né, essa vinda da instituição federal, porque isso vem trazer mais oportunidades, né, para a população de Patrocínio. Mais cursos gratuitos, né? Então, isso é muito importante para a cidade. E eu vejo como um reflexo positivo para as instituições privadas, já que traz mais pessoas também de fora, e as pessoas que não
tem o curso, né, que ela queira na instituição federal ou não seja aprovada, com certeza ela vai procurar mais as instituições privadas. No caso de sistemas de informação, por exemplo? O nosso curso de sistemas de informação, apesar de ser oferecido um curso análogo, né, não da mesma forma, porque o nosso é bacharelado, o Instituto Federal oferece hoje um curso tecnólogo, mas é em área análoga, né? Isso não prejudicou de forma alguma a procura do nosso curso. Pelo contrário, houve até um aumento. Isso é bom. Então, assim, é uma concorrência saudável, né? E nós temos que enfatizar que o IFET, ele está dentro do campus lá da fundação, né? A fundação doou o terreno, então, ou seja... Não sentiu isso como uma ameaça, né? De forma alguma, porque uma instituição federal não tira de forma alguma a procura por uma instituição privada. E principalmente, no nosso caso, né, uma instituição séria e, como eu falei, é uma marca de credibilidade. Ieda, a gente tem visto nos últimos anos uma derrocada, né, dos cursos de licenciatura. E por que isso está acontecendo? Principalmente por causa do mercado, né? Que é a questão da demanda. Como é que está essa área no Unicerp? Então, a questão das licenciaturas, ela já vem sofrendo, né, já há algum tempo. E não é só na região aqui, não é só em Minas Gerais, é no Brasil todo. Nós acompanhamos, né, a evolução do ensino superior e, infelizmente, os cursos que formam professor estão sofrendo muito. E aí eu acho que são vários motivos que estão levando a isso. O primeiro motivo ainda é a pouca valorização do professor no Brasil. O professor ele tem que ser mais valorizado e mais capacitado também, de várias formas, continuamente. Outro fator que a gente sente também é a questão da violência, claro, hoje nas escolas, né? Lá na ponta, o professor, além de não ser valorizado, ainda é ameaçado, né? Ele é ameaçado. Então, assim, tem muitos casos de violência, a gente vê todos os dias, infelizmente, né, na mídia, e isso tem afastado as pessoas também a procurar a profissão de professor, que a gente sabe que é uma profissão super importante e que jamais, né, vai perder o seu valor. Mas as próprias ações políticas, a sociedade tem que reverter essa importância do professor, realmente aumentar o seu valor, não só a nível de financeiro, né, de salário, mas também como profissional, o respeito pelo profissional. O que a gente sente hoje, Ieda, não querendo te interromper, mas o que a gente sente é o seguinte: na escola pública, o aluno quase que se sente à vontade, né? Não existe como no tempo que a gente estudou, assim, principalmente nas primeiras, nas etapas de base, não existe aquela hierarquia, né? Aquela disciplina que era obrigatória, que se exigia, não existe. Nas particulares, o professor fica prensado entre o aluno que paga e a própria escola que tem o aluno como um cliente. Então, quer dizer, o professor, em todos os setores que ele vai, principalmente nessa fase de formação, ele fica meio que sem nenhum tipo de apoio, né? Não tem onde se sustentar. Isso acaba, como a gente diz, refletindo na demanda para esse tipo de curso, né? É isso. Então, esses são um dos fatores, né, que a gente sente. Então, com isso, houve uma baixa, né, na procura das licenciaturas e, infelizmente, várias instituições fecharam mesmo os cursos de licenciatura. Inclusive, as próprias instituições federais hoje têm dificuldade de preencher suas vagas nos cursos de licenciatura. Então, o Unicerp, a gente mantém, né, nós estamos mantendo cursos de licenciatura, mesmo às vezes com um número pequeno de alunos, mas nós estamos lutando, né, para manter realmente, porque nós acreditamos na importância da formação do professor. E acredito também que esse quadro deve reverter com certeza. O que a gente tem visto é que o Unicerp está se dando bem, graças a Deus, né, porque é uma entidade do município, né, não do município, mas da comunidade patrocinense. Então, a gente tem que torcer para o Unicerp. E aí tem os cursos da área de saúde, enfermagem, pedagogia, fisioterapia, né, recebendo estrelas aí mais uma vez, nutrição, né, tem educação física e na área de administração, contábeis, né, enfim, design de interiores, que é muito procurado hoje. Enfim, quer dizer, há uma gama aí para todo tipo de procura, né, como a gente diz, de demanda, né? Na verdade, a instituição, né, quando ela iniciou aqui em Patrocínio, há 40 anos atrás, começou pela FAF, né, como nós havíamos falado, a formação de professores, porque havia essa demanda, né, da cidade, da região, na formação de professores. E, com o passar dos anos, foi existindo a necessidade de abrir novas áreas
novas profissões. Então, a instituição foi acompanhando esse crescimento. E hoje, nós estamos oferecendo 17 cursos em variadas áreas, tentando atender a necessidade de Patrocínio de toda a região. O vestibular acontece quando? O nosso vestibular já está marcado para o dia 17 de dezembro. Agora, vem aí também a Unimostra, né, que é um evento aí que leva os alunos do terceiro ano do ensino médio para conhecer o Unicep e ver lá se tem alguma coisa que lhe interessa. Lá com certeza tem, né? Isso. A Unimostra é um evento anual, a gente realiza todos os anos. Realizamos normalmente no mês de novembro, esse ano vai ser no dia 17 de novembro. E é um evento realmente pré-vestibular, né? O nosso objetivo é mostrar aos alunos que estão terminando o ensino médio e aqueles alunos também que já terminaram há um bom tempo, né? Os nossos alunos mais experientes, né? Não mais velhos. Certo. Então, aquelas pessoas que queiram estudar, voltar a estudar, fazer o ensino superior, nós fazemos esse evento para demonstrar à comunidade cada curso, o que cada curso faz, qual que é o objetivo de cada profissão, qual o mercado de trabalho, ou seja, ajudar na escolha, né, na opção do curso. Então, a Unimostra ela é realizada para ajudar o aluno a decidir que curso que ele quer fazer. E agora tem o fórum científico aí, são os trabalhos de alunos do Unicep, né? O Fórum Científico também é um evento que faz parte do nosso calendário. Ele vai ser realizado, a abertura vai ser quarta-feira próxima, dia 26. Nesta semana, então? Na próxima semana, nessa semana ainda. Isso. Dia 26 a 28 de outubro. E como o próprio nome diz, é um evento, né, que foca a área científica. Então, vai ter demonstração de trabalhos de alunos, professores, palestra voltada para a área científica. E, nesse ano, o tema que vai ser abordado vai ser a violência, que é um tema, né, que a gente tem preocupa a todos e que nós temos que debater realmente e procurar caminhos, né, para melhorar essa nossa realidade. Bom, Ieda, eu agradeço a sua presença aqui no nosso Hoje Magazine TV, que é, né, um espaço, né, que tem que ser aberto também para a comunidade acadêmica, porque, quer dizer, a própria televisão é uma televisão educativa e a gente a vida inteira tem esse interesse de mostrar também as coisas boas que se fazem aqui. Muito obrigado pela sua visita, sucesso lá no seu trabalho como reitora. Obrigada. Eu que agradeço esse espaço, né, para a nossa instituição e também quero aproveitar para parabenizar vocês pelo trabalho, pelo excelente trabalho que vocês fazem aqui em Patrocínio. Obrigado. A Ieda Magalhães, reitora do Unicep, esteve conosco aqui no Hoje Magazine TV. Nós vamos para o intervalo e já estaremos de volta falando sobre a reunião das cooperativas de patrocínio que repassaram R$ 16.500 ao Hospital do Câncer. Daqui a pouquinho. O Célios Coifer está em novas instalações. Agora na Praça da Matriz. Ambientes separados para atendimento. De onde você sai bonita, atraente e de bem com a vida. Produções de cabelo e maquiagem para qualquer evento social. Pacotes para tratamento capilar, utilizando produtos de marcas conceituadas para sua segurança ao cuidar da sua beleza. Célios Coifer, profissionalismo e qualidade com carinho de quem realmente gosta e sabe o que faz. Foi dada a largada! 6 itens de hortifruti a 69 centavos o quilo. Filé de peito de frango congelado, 5,98 o quilo. Arroz Vasconcelos, 7,89. Margarina Delícia, 500 gramas, 2,29. Campeão no menor preço!